Olá, meus amigos, minhas amigas. Aqui nos encontramos mais uma vez, reunidos neste ambiente virtual, para mais um momento de estudo, mais um momento de esclarecimentos para todos nós acerca do Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita. Mais alguns minutos que o Senhor da vida nos concedeu para que continuemos nesta busca incessante pelo conhecimento da verdade e assim um dia nos libertarmos das trevas da ignorância. É por isso que aqui nos encontramos mais uma vez para darmos continuidade aos nossos estudos, mais um estudo sistematizado da doutrina espírita. Gratidão a Deus por mais esta oportunidade. E é preciso que agradeçamos a Deus, em especial e acima de tudo, pela graça da vida. Agradeçamos a Deus por aqui nos encontrarmos matriculados nesta escola bendita que é o planeta Terra, porque aqui nós nos encontramos em processo educativo e temos à nossa disposição, por graça e misericórdia de Deus, nosso Pai, este corpo físico, instrumento maravilhoso que nos oferece, digamos assim, as oportunidades. Através dele, Deus nos oferece as oportunidades para trabalharmos a nossa melhoria. Estamos aqui no mundo físico não para sofrer, mas estamos aqui todos nós para aprender. Todos nós estamos em processo de aprendizado, uns mais avançados que os outros, uns ensinando os outros. Todos nós ensinamos um pouco e aprendemos um tanto. Gratidão a Deus por tudo isto. Gratidão a Jesus, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade que veio à Terra e nos deixou este fabuloso código pedagógico que conhecemos com o nome de Evangelho. Aos espíritos amigos, não podemos deixar de agradecer-lhes pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. A todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas mais uma vez. Abraço fraternal a todos e a todas, em nome do Cristo nosso Senhor. Conforme havíamos dito, hoje aqui nos encontramos para a realização de mais um estudo sistematizado da doutrina espírita. Mais uma questão de O Livro dos Espíritos. Estudaremos hoje a questão de número 358, que trata acerca da transgressão da lei, porque estamos tratando acerca de aborto, estamos tratando acerca daquele momento em que a alma se liga a um novo corpo físico. Esta questão que refletiremos com base nela hoje também trata acerca deste assunto, questão 358, que se encontra no capítulo de número 7, livro ou parte 2ª, União da Alma e do Corpo, em que Kardec questionou se o aborto voluntário é um crime, qualquer que seja a época da concepção. Então, assim, Kardec questiona a espiritualidade amiga se existe uma época, um prazo mínimo necessário para que possa se praticar um aborto sem que isto seja crime. Aí ele diz, a qualquer época após a concepção. O aborto voluntário é um crime, qualquer que seja a época da concepção, seja uma semana, 2, um mês, 2, 3, seja, existe um prazo para que se pratique um aborto sem que isto seja crime. E os espíritos amigos, esclarecendo a Kardec e a todos nós, disseram da seguinte maneira: existe sempre crime
quando transgredis a lei de Deus. E isto é uma transgressão à lei natural, à lei de Deus. Então é por isto que os espíritos amigos sabiamente responderam a Kardec que existe sempre crime quando nós transgredimos a lei de Deus. E aí eles acrescentam: a mãe ou qualquer pessoa cometerá sempre crime tirando a vida de uma criança antes de nascer. Então aqui vejamos que, conforme havíamos comentado no nosso último encontro, que nem sempre este crime é propriamente da mãe. Então aqui eles dizem que a mãe ou qualquer pessoa cometerá sempre crime tirando a vida de uma criança antes de nascer, porque está impedindo a alma de suportar as provas das quais o corpo deveria ser o instrumento. Então, em qualquer época do período gestacional, conforme aqui nos dizem os espíritos amigos, há sempre crime para a mãe ou qualquer pessoa que impeça a criança de nascer, porque assim estará impedindo a volta da alma a um novo corpo físico para suportar as provas das quais o corpo deveria ser o instrumento. Porque o corpo é o instrumento. Não é, conforme já falamos em outras oportunidades, não é o corpo físico que tem uma alma ou quem tem uma alma. É a alma que provisoriamente está ligada ou que tem provisoriamente um corpo físico à sua disposição, um instrumento para trabalhar a sua melhoria. Então, assim, fechamos este parêntese com esta citação da questão número 358, para, na sequência, ampliando as nossas reflexões, aprofundando um tanto mais acerca deste assunto, agora com Miramês, Filosofia Espírita. E hoje iniciaremos um volume novo da coletânea Filosofia Espírita, conforme havíamos dito no nosso último encontro, quando estudamos a questão de número 357, encerramos o volume de número 7 da coletânea, composta por 20 volumes. Então hoje iniciaremos com os comentários da questão 358, o volume de número 8. Volume de número 8, no capítulo 1º, que tem como título Transgressão da Lei. E este volume de número 8 tem o seu prefácio de autoria de Bezerra de Menezes. Todos os volumes, os 20 volumes, são prefaciados pelo espírito Bezerra de Menezes. E neste volume número 8, no último parágrafo do prefácio de Bezerra, que foi recebido mediunicamente por João Nunes Maia em Belo Horizonte, no dia 19 de novembro do ano de 1986, ou seja, há quase 40 anos. Então, Bezerra de Menezes, neste último parágrafo, diz da seguinte maneira: este livro, Filosofia Espírita, é mais uma gota de luz para o crescimento das criaturas humanas. É mais uma irradiação de luz para as trevas da ignorância. Conforme havíamos dito na nossa rogativa inicial, aqui nos encontramos para afastarmos as trevas da ignorância da nossa vida,
Então é por isso que aqui Bezerra de Menezes nos fala que filosofia espírita, a doutrina espírita, é uma irradiação de luz do mundo espiritual para todos nós aqui na Terra, com este intuito de afastar as trevas da ignorância da nossa vida. É mais um coração de amor que pulsa do lado de cá para o plano material, ou seja, do mundo espiritual para o mundo material. Na difusão da verdade, convidamos a Jesus com toda a humildade para ficar no meio, vigiando e nos dando inspirações para fazermos o melhor. Então, assim, Bezerra de Menezes roga a Jesus para que possa ficar junto de nós, nos dando inspirações para que façamos ou que possamos fazer sempre o melhor na nossa vida, realizando as melhores escolhas para a nossa vida nesta trajetória terrena que aqui nos encontramos neste processo educativo. Então, assim, fechamos este parêntese também com estas palavras de Bezerra de Menezes, para na sequência iniciarmos os comentários de Miramês, capítulo 1 do volume número 8, comentando a questão 358, transgressão da lei. Então, Miramês, o espírito Miramês, ele nos fala da seguinte maneira: a amblose constitui um crime, ou seja, o aborto constitui um crime por subtrair-se da lei de Deus. É querer desarranjar a ordem do universo, intenção pela qual a criatura responderá por suas consequências funestas. Então aqui Miramês começa as suas reflexões, os seus comentários, dizendo e nos relembrando, já que os espíritos amigos na resposta a Kardec também falaram que é um crime, que o aborto constitui um crime por subtrair a criatura ou retirar a oportunidade da criatura que estava em processo de formação no ventre da mãe, onde tinha um espírito ligado desde o início ali desde o início da sua nova trajetória na concepção. Então assim desarranja a ordem do universo. O apelo que a espiritualidade faz às criaturas humanas é reconsiderarem sobre este fato, analisarem antes de praticarem esse nefando ato de falta de amor. Então aqui Miramês nos conclama, juntamente com os espíritos amigos, a espiritualidade superior, para que possamos reconsiderar, analisarmos bem antes de praticarmos este crime hediondo, ato de falta de amor, lembrando-se da vida que somente pertence a Deus. Então é preciso que lembremos que a vida não nos pertence, a vida não é propriedade nossa, como em muitas situações nós falamos, a vida é minha, eu faço dela o que eu bem quiser. Ledo engano, porque a vida não nos pertence, a vida é do Criador. Nós apenas estamos na condição de administradores deste patrimônio maior que conhecemos com o nome de vida. E ainda Miramês acrescenta: pretendemos que o aborto caia no esquecimento de todos os povos e que, num futuro não muito longe, ele saia das cogitações humanas. Em um futuro não muito longe, que o aborto saia das cogitações humanas. Uma mãe que aborta o filho por motivos banais, por não querer filhos,
não pode ser chamada de mãe, um nome sinônimo de amor. Então aqui Miramês nos fala desta maneira. Aí é Miramês quem está falando que uma mãe que aborta o filho por motivos banais, simplesmente por não querer ter filhos, não pode ser chamada de mãe, porque este nome, mãe, é sinônimo de amor. E quem pratica esse crime não tem amor no coração. Estamos em um fim de ciclo de duras provas, onde somos testados por várias modalidades de provas. Então aqui Miramês, mais uma vez, nos fala acerca de um fechar de ciclo, que estamos no fim de mais um ciclo, um fim de mais um ciclo de duras provas, onde somos testados por várias modalidades. A humanidade é influenciada por falanges e mais falanges de espíritos inconscientes, encarnados e desencarnados, que receberam a misericórdia de Deus para descer à Terra, aproveitando nela oportunidades maiores de aprendizado. Então aqui Miramês também nos lembra, outros espíritos nos lembram que Deus, por amor, por misericórdia, concedeu mais uma oportunidade para falanges e mais falanges, milhões, quiçá bilhões de espíritos retornarem mais uma vez, e neste caso, que eles possam aproveitar nesta nova existência as oportunidades maiores de aprendizado. Então, conforme aqui ele nos lembra, a humanidade é influenciada por falanges e mais falanges de espíritos inconscientes. Não são propriamente espíritos maus, porque via de regra nós os denominamos ou os classificamos assim como sendo espíritos maus, mas em verdade são espíritos, conforme aqui nos lembra Miramês, são espíritos ignorantes, são espíritos ainda inconscientes e também inconsequentes. Mas eles carregam no coração paixões que transbordam dos seus mal educados sentimentos. Então aqui Miramês também nos lembra que para estes espíritos falta educação de sentimentos e, sendo assim, extravasam o sexo de todas as maneiras. Estes espíritos mal educados extravasam o sexo de todas as maneiras e ainda procurando nele a felicidade que ele não traz, e daí surgem as tempestades da consciência. Então aqui Miramês nos lembra que não é no sexo a canalização destas energias que iremos encontrar a felicidade. E aí ele acrescenta que a mãe ou qualquer pessoa, ele volta a reforçar que não só a mãe, mas qualquer pessoa que servir de instrumento para o aborto, conforme nos diz Jesus, instrumento do escândalo, do crime, do aborto a uma criança, pratica um crime. Por isso essa premeditação vem da maldade, da inconsciência das leis. Nasce do egoísmo, principalmente da época que atravessamos. Então aqui Miramês também nos lembra da questão do egoísmo, nasce do egoísmo, ou seja, essa ideia de abortar uma criança nasce do egoísmo, principalmente da época em que nós estamos atravessando neste fechar de ciclo, conforme ele falou anteriormente, e não estabelece data, período para se fechar este ciclo. Não sabemos quando isto irá ser concluído, mas Miramês em outras oportunidades nos fala
que o terceiro milênio será o milênio da renovação ou da regeneração. Aí ele acrescenta que são pessoas mentindo a si mesmas, é o fantasma do desculpismo que pretende enganar a consciência sob a alegação de que os tempos atuais não comportam mais do que um filho ou dois, ou, às vezes, nenhum. Então, usamos destas desculpas para assassinar. Então, assim, Miramês nos lembra que são pessoas que estão mentindo para si mesmas. Mas, sem sombra de dúvida, e isso hoje nós temos consciência quanto a isto, não é possível fugirmos deste tribunal que se chama consciência. Mesmo que tentemos nos enganar por algum tempo, mas não será possível nos enganarmos por toda a vida, porque da nossa consciência, este tribunal maior, não conseguiremos fugir, não conseguiremos ficar impunes. E aí ele acrescenta: vida cara, escola difícil, falta de condições de moradia, não se encontra empregada, mulher e marido precisam trabalhar fora. Então aqui Miramês coloca como sendo desculpas que nós achamos ou que nos escoramos, usamos estas muletas para nos escorar. A vida cara, ou seja, realmente está tudo muito caro. Escola também difícil, tudo muito caro, falta de condições de moradia, sim, tem muita falta de condições de moradia. Não se encontra facilmente pessoas para nos auxiliar quando queremos auxiliares. Mulher e marido precisam trabalhar fora, sim, via de regra, sim. São as desculpas mais comuns. Então Miramês nos fala que estas são as desculpas mais comuns. E quando chegar a vez desses companheiros reencarnarem, quando essa necessidade levá-los a chorar, esperando por um novo nascimento, então se hoje nós impedimos o nascimento ou ressurgir de um novo espírito materializado aqui na Terra, ligado a um novo instrumento físico, e quando for a nossa vez, conforme aqui ele questiona, quando estivermos no mundo espiritual, na fila, aguardando uma nova oportunidade, e formos abortados, e formos impedidos do nascimento, ou de nascermos mais uma vez, formos impedidos 1, 2, 3, 10 vezes, nos impedirem de nascermos aqui. Então assim, Miramês nos fala que nós iremos chorar, implorando oportunidade para um novo nascimento. E ainda ele questiona: o que sentirão eles se por sua vez forem banidos do ventre materno? Então, quando for a nossa vez de formos banidos, e se formos banidos de um ventre materno, o que nós iremos sentir? E ainda ele acrescenta na sequência que eles pensem, ou que nós pensemos, e que possamos tornar a pensar e repensar. E aí ele nos convida à meditação. Meditem e tornem a meditar no porvir, que a sua consciência em Cristo nos responderá, ou seja, a nossa consciência em Cristo nos responderá em meio aos nossos pensamentos. Então aqui Miramês nos convida para a meditação, para pensarmos acerca da vida, acerca da valorização da vida, acerca de questionarmos a nossa consciência
O que nós iremos sentir quando nós formos banidos de um ventre materno, quando nós formos impedidos de renascermos mais uma vez, conforme nos orienta Jesus? Fazei aos outros tudo aquilo que você gostaria que os outros lhe fizessem. Ou não façais aos outros aquilo que você não gostaria que os outros lhe fizessem. Então, se praticamos, direto ou indiretamente, se auxiliamos, ou se virmos a auxiliar, ou por ação ou por omissão, praticarmos um aborto, e quando for a nossa vez de nascer ou renascer mais uma vez? Aí ele acrescenta: encontramos muitos que, no fundo, reconhecem a verdade da reencarnação, mas negam essa lei para entrarem na desordem do crime do aborto, sabendo e fingindo não saber que responderão pelo que fizerem na vida e da vida. Então aqui, conforme ele nos lembra, não adianta nós fingirmos, porque não é pelo fato de fingir que iremos fugir da lei. Então é por isso que ele diz que muitos de nós, talvez hoje a maioria, reconhecemos a verdade da reencarnação, imortalidade da alma, a necessidade de retornarmos tantas e tantas vezes a um novo corpo físico, mas fingimos que não sabemos para tentarmos fugir da lei. O pior engano é pretender enganar Deus. Então aqui Miramês nos lembra que o pior engano nosso é e será pretender enganar Deus. Conforme havíamos dito anteriormente, não é possível nós fugirmos da lei de Deus que está gravada na nossa consciência. Não é possível nós fugirmos deste tribunal que é a nossa consciência, porque é onde está gravada a lei natural. O aborto é um crime de maior monta. É matar quem não tem meios de defender a própria vida. Sem sombra de dúvida, por isso que os espíritos amigos classificam o aborto como sendo o crime dos crimes, porque estaremos assassinando uma criatura indefesa, que ela não tem condições de se defender ou de defender a sua própria vida em um corpo que se encontra em formação. O pior é que são muitos os inimigos que o assassino granjeia no mundo espiritual, no ato de abortar uma criança em gestação. Então aqui Miramês nos lembra acerca do processo obsessivo, que neste caso, em um procedimento de aborto, todas aquelas pessoas envolvidas, seja a mãe, juntamente com as outras pessoas, ou apenas a mãe, tudo isto é feito de caso pensado, de forma premeditada, seja de forma planejada. E tudo isto tem influência espiritual, tem influência dos chamados obsessores, espíritos ignorantes, inimigos daquele que estava reencarnando, inimigos daquele ou daqueles que estão envolvidos ou que estiverem envolvidos no processo abortista ou no processo de aborto. Não estamos sós, conforme nos diz o apóstolo Paulo, uma legião nos acompanha. Também não estamos sós em relação aos espíritos amigos, que irão tentar e tentam constantemente por todos os meios que desistamos desta ideia, que desistamos de praticar este crime.
Mas, conforme que diz Miramês, o pior é que são muitos os inimigos que o assassino granjeia no mundo espiritual. Então aqui ele fala do assassino. Mas também o espírito reencarnante também tem inimigos e que querem que ele não reencarne para uma nova oportunidade. Existem igualmente muitos tipos de aborto em outras faixas da vida. Poderemos abortar ideias alheias. Então aqui Miramês nos fala que aborto não é simplesmente este de abortar um corpo físico do ventre materno que está em processo de formação ali no período gestacional, que existem muitos outros tipos de abortos em todas as faixas da vida. E aí ele diz, né? Poderemos abortar ideias alheias que podem vir a fazer muito bem à humanidade e que com a nossa frequente e insistente indiferença praticamos um aborto, matando ideias antes de nascerem. Com certeza, arcaremos com as consequências. Não podemos e não poderemos ficar impune se abortamos ideias alheias para a prática do bem, o bem da humanidade. Ajudemos a vida, nos convida, nos conclama Miramês, ajudemos a vida. Alimentemos bons pensamentos no autoaperfeiçoamento, ajudando os outros a fortificarem as suas ideias de caridade e amor, não abortando estas ideias de caridade e de amor. Nos unamos a estas pessoas que já estão fortalecidas nestas ideias da prática da caridade e do amor. É nisto que consistem amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E aí Miramês encerra estas reflexões dizendo: não devemos também abortar os nossos sentimentos do bem, porque ouvimos falar das pessoas que fracassaram com os ideais de fraternidade. Então não podemos abortar os nossos sentimentos, os bons sentimentos, os ideais da prática do bem, os ideais da prática do amor verdadeiro, da caridade, da fraternidade, da renúncia, da abnegação e assim sucessivamente, só porque ouvimos falar ou se ouvirmos falar daquelas pessoas que fracassaram em seus ideais de fraternidade. Se elas fracassaram, por que eu deverei abortar os meus ideais de fraternidade só porque elas fracassaram? E não podemos também, conforme disse Miramês anteriormente, abortar os ideais de fraternidade das outras criaturas e falarmos para elas: não adianta nem você tentar, porque fulano, fulana, Beltrano, Beltrana tentou muito e não conseguiu. Desista. Não façamos isto. Não sejamos abortistas de boas ideias de fraternidade. E aí ele encerra: se necessário, sem o procurarmos, entreguemos a vida para o amor se espalhar por toda parte, fazendo morada em todos os corações. Reflitamos acerca disto, meus irmãos e irmãs, e não desistamos da prática do bem. Não abortemos as ideias nossas de bons sentimentos, sentimentos de fraternidade, e nem abortemos as ideias alheias de trabalhos no bem. Desta forma e assim, nós estaremos, conforme disse Miramês, colocando em prática aquela máxima de Jesus: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Que possamos seguir adiante,
com os nossos ideais de fraternidade, que possamos seguir adiante nas pegadas do Cristo, praticando os seus ensinamentos nas menores atitudes nossas do dia a dia. Que o Senhor Jesus, por meio dos seus mensageiros de luz, possa continuar a nos auxiliar, e com certeza Ele continuará a nos auxiliar, desde que ofertemos o campo propício para isto, desde que façamos a nossa parte, os céus nos ajudará. Que assim seja, meus irmãos e irmãs, e até breve, em nome do Cristo nosso Senhor.